Olá, gente do cooperativismo e do agronegócio. Com o espírito cooperativo em alta, damos início agora a mais um programa Cooper News SC. Vejam os principais assuntos de hoje. Quadro Gente que Fez e Gente que Faz o Agronegócio apresenta a família Janovski. No quadro Temática, o comentário da semana com o gerente de agronegócios do Cicobi Central Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Na reportagem sobre turismo rural, você vai conhecer a Pousada das Pedras e o sítio Cheiros e Sabores. Família Gaúcha investe na produção de flores de corte e tem resultados animadores. Produtor, quer mais produtividade no plantio de soja, milho e arroz? A Fecoagro Fertilizantes possui uma dupla imbatível para essas culturas. Na base, o nobre Alga Mais com alga marinha Lithotanium estimula a atividade biológica do solo. Na cobertura, o Cooper Animais com dupla proteção do nitrogênio e liberação prolongada. Os fertilizantes Nobre com Alga Mais e Cooper Animais estão disponíveis nas cooperativas filiadas à Fecoagro. Inovação, tecnologia, produtividade, rentabilidade, sustentabilidade. A matéria orgânica desempenha um papel fundamental na manutenção das funções do solo. Pensando nisso, a Fecoagro está lançando no mercado de fertilizantes sua nova solução, Fert Mais Organo Mineral. Toda a tecnologia dos fertilizantes diferenciados Fecoagro, agora com fonte orgânica, que irá favorecer o aumento da atividade biológica do solo e promover maior desenvolvimento do sistema radicular. Possui em sua fórmula o Alga Mais, um componente da alga marinha, Lithotanium, que favorece a multiplicação de micro-organismos benéficos. Os nutrientes orgânicos e minerais são peletizados, trazendo uniformidade e dureza ao fertilizante, facilitando a aplicação no solo. Integrando a agricultura regenerativa, o Fert Mais Organo Mineral é a chave para uma produção com mais rentabilidade e sustentabilidade. Disponível nas cooperativas filiadas à Fecoagro. E já começamos o programa desta quarta-feira com o nosso quadro Gente que Fez e Gente que Faz o Agronegócio, destacando a família Janovski, lá do Planalto Norte catarinense. O foco deles é a apicultura. O personagem desta história tem o apoio do Senar Santa Catarina e se torna referência. Vamos então acompanhar mais detalhes com o nosso repórter Domar Frison. Apoio Sistema Faesc Senar, unindo a classe produtora rural. A assistência técnica e gerencial do Senar tem feito uma transformação fantástica aqui no campo. Não fosse ela, talvez a sucessão rural na área da apicultura nem existisse. Por isso o quadro Gente que Fez e Gente que Faz de hoje está aqui no município de Mafra, na propriedade do Matheus, para contar a história dele, que decidiu seguir os passos do pai e do avô. Vamos juntos? Fazer sucessores na área da apicultura não é uma tarefa muito comum, não. Mas os Janovski conseguiram. Nos 14 apiários, eles produzem perto de 1.400 quilos por ano. Uma média de 22 quilos por colmeia. Mas foi a partir dos processos do Senar, via assistência técnica e gerencial, que as coisas começaram a mudar. A eficiência entrou em campo. Que se percebe aqui no favo, no entorno das crias, com alimentação feita através de uma pasta energética e que as abelhas consomem conforme a necessidade, nós temos resultado positivo hoje, no mês de junho, é um resultado positivo em relação ao aumento de crias de abelhas. Isso aqui já são abelhas na fase de pupa e as rainhas em plena postura para iniciar então a nova estação de crias e desenvolvimento e produção de mel a partir do mês de julho e agosto, na nossa região aqui do Planalto Norte. O alimento das abelhas ainda é a mata nativa, especialmente onde estão as áreas mais jovens. A importância de
de numerar as caixas, a gente chega aqui, vê uma rainha velha, marca o número da caixa, a gente já sabe que aquela caixa a gente tem que substituir a rainha para ter uma melhor produção. Claro que a produção de mel na propriedade é uma segunda opção de renda. A principal ainda está na cultura de grãos. Mas o Matheus e a esposa dele, a Daniela, enxergaram nessa atividade um futuro promissor para o pequeno Bernardo. A gente está vendo que a apicultura pode ser sim uma atividade primária na nossa propriedade. E como é que surgiu essa paixão de investir nela? Veio que eu vou trabalhar com abelhas, o pai. Aí até um dia o pai comentou, você quer tocar as abelhas? Aí tinha 14 anos ainda, mas sim, tinha um interesse. Foi onde eu peguei as poucas colmeias que ele tinha e comecei a trabalhar. Não é muito comum ter sucessor na apicultura, né? É raro a gente ver, porque a apicultura é para quem gosta, não é para... E como é que você viu a evolução da tua área aqui? Com o Senar dando assistência melhorou muito, tanto no gerenciamento como na prática, dando as instruções, tudo, e a gente fazendo o que deve ser feito, né? Enxerga melhor como é que está a evolução disso, né? Sim, com certeza. A gente, vamos dizer, saiu lá atrás uma produção por colmeia de 8 quilos por caixa e hoje a gente está nos 22 já, então, 22 quilos. Eu não vou a campo com meu marido, mas eu ajudo na organização, na colagem de cera, na organização da casa do mel, na produção do mel, eu ajudo na seleção, né, no caso. Ajudo no que eu posso manualmente, até porque eu tenho meu menino, que no momento não tenho como chegar a ir a campo, mas pretendo, esperando um pouquinho ele crescer mais e poder ajudar no que for mais vantajoso, né, para ajudar na produção. Você ajuda também nessa questão da alimentação artificial também, né? Ajudo a produzir, né, em casa, então a gente faz juntos, para ele poder no dia seguinte poder alimentar e ter uma produção excelente no final da safra. Você já mexia com abelha ou aprendeu a viver isso com o Matheus? Eu aprendi com ele, eu era bem leiga do assunto, que nem a gente morava na cidade, então para mim a abelha era só tinha uma espécie de abelha. Conheci também a sem ferrão, que me apaixonei, que são as que eu mais adoro de lidar. Então com ele eu peguei uma paixão que eu não imaginava que teria. E nem me imagino fora, agora querendo passar para o nosso Bernardo. Quem dá assistência ao Matheus é o Enio. A experiência dele na área da apicultura foi importante na implantação de novos métodos de produção e na qualificação da mão de obra. Por ser do interior, por já ter na família o exemplo do avô, do pai, atuando com as abelhas, ele teve muito interesse por essa atividade. A propriedade deles tem outras atividades também, mas ele se interessou muito por essa atividade. E o fato dele já ter esse interesse facilita a prestação da assistência técnica para ele. Porque tudo que a gente orienta, ele procura primeiro questionar e perguntar os porquês de se fazer, de se aplicar essa técnica, e também, em seguida, ele aplica e nos repassa os resultados, e a partir desses resultados a gente pode ir melhorando cada vez mais a informação e a orientação no trabalho a ser feito. Graças ao Senar, o Planalto Norte do estado, em suas diversas culturas de campo, teve um salto de qualidade, porque a profissionalização do produtor tem sido uma constante. A nossa área de extensão é uma área considerável, vai desde Porto União até São Francisco do Sul, Araquari. E dentro dessa regional nós temos 24 turmas. As nossas turmas, elas têm um diferencial de outras regionais do estado, que na sua quase o grupo todo é formado com turmas micro-regionais. Então a sede da turma, por exemplo, é Mafra, mas atende mais municípios vizinhos. Então dentro dessa estrutura nós temos 6 ATEGs de 6 áreas diferentes, que é a agroindústria, apicultura, ovinocultura, fruticultura, bovinocultura de leite e bovinocultura de corte. Então, nessas turmas a gente faz esse trabalho, desde que surgiu o programa da assistência técnica. A regional foi, inclusive, uma das primeiras turmas a se implantar o programa. E a cada ano a gente vem acompanhando a evolução dos produtores e também a adesão cada vez mais dos produtores
entendendo que o programa é importante, que o programa faz esse diferencial não só na parte gerencial, mas na busca tecnológica e no aperfeiçoamento daquilo que o produtor precisa fazer na sua propriedade. Os levantamentos feitos pelo IBGE mostram que Santa Catarina produziu em 2022 perto de 4.700.000 toneladas de mel, com geração de 71 milhões em receitas. Sinal de que o Matheus optou pelo caminho certo, o caminho do sucesso e da sustentabilidade. Temática. Opinião das lideranças do cooperativismo e do agronegócio. E agora, na sequência, nós vamos acompanhar o comentário do gerente de agronegócios do Sicoob Central Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Rodinei Munareto. Fala hoje sobre Plano Safra 2023-2024. Olá, bom dia a todos os produtores rurais, em especial os nossos cooperados do Sicoob. Vim aqui para falar um pouquinho de como foi essa safra, como está sendo essa safra, que se encerra agora, né? A safra 23-24 se encerra agora em junho. E que apesar de todos os desafios enfrentados, conseguimos ter, graças a Deus, uma boa produção, né? Tivemos alguns problemas de descasamento de preço, principalmente do custo de produção, né? Com o valor do produto. Tivemos um custo de produção alto no início da safra, com o preço do produto baixo. Agora ele deu uma equalizada, né? Apesar de que a rentabilidade ainda está baixa. Tivemos alguns problemas climáticos em Santa Catarina, mas tivemos a tragédia do Rio Grande do Sul, né? Apesar de que boa parte da safra tinha sido colhida, mas aí tem todo o problema de logística em cima disso, então a gente sabe que vai ser afetado. Mas que apesar de tudo isso, o saldo foi bem positivo. O Sicoob a nível nacional está entrando numa rota de liberação por volta dos 45 bilhões, entre 45 bilhões e 50 bilhões de reais. O Sicoob Santa Catarina Rio Grande do Sul está liberando na ordem de 7 bilhões de reais, então ela tem sido ainda um pouco além do que a gente esperava, né? Então como eu falo, foi um saldo positivo, apesar de todos os desafios que foram enfrentados, né? Os nossos produtores não tiveram problema nenhum de acesso ao crédito, bem pelo contrário, no que se refere a custeio, comercialização, industrialização e investimento, não tivemos falta alguma de recurso, então podemos dizer que conseguimos atender o nosso produtor na sua totalidade. E a nova safra está aí, né? A safra 24-25 está batendo a nossa porta já agora em julho. A gente imagina que em termos orçamentários não vai ser muito diferente do ano agrícola passado. Esperamos uma redução de taxa até pela baixa da Selic. E acreditamos que a oferta de crédito continua na mesma proporção. Talvez tenhamos alguma dificuldade no grande produtor, né? Nós, não só o Sicoob, mas como todas as instituições, no que se refere à equalização de recursos e subsídios do governo, que é uma tendência, né? É uma tendência de que os bancos consigam suprir essa necessidade de recursos com os recursos próprios. A CPR tem ajudado muito nesse sentido. Temos avançado bastante, né? São mais de 20 bilhões liberados a nível nacional. Então a gente imagina que a supressão de uma possível falta de recurso para o grande produtor a gente consiga atender na CPR. Mas estamos bem otimistas, né? A gente sabe que o desafio vai ser maior ainda, mas nesses momentos que a gente consegue se sobressair. Eu acho que o Sicoob, nesses momentos mais complicados, ele sempre consegue se diferenciar nos demais players, e é aí que a gente imagina que a gente consiga estar junto cada vez mais do nosso produtor rural. Obrigado, uma boa safra para nós, um ótimo final de safra e um início de safra 24-25 melhor ainda. E veja agora o que teremos no próximo bloco. Na reportagem sobre turismo rural, vamos mostrar a Pousada das Pedras e o sítio Cheiros e Sabores. Família gaúcha investe na produção de flores de corte e tem resultados animadores. Produtor,
Quer mais produtividade no plantio de soja, milho e arroz? A Fecoagro Fertilizantes possui uma dupla imbatível para essas culturas. Na base, o Nobre Alga Mais com alga marinha Lithothanium estimula a atividade biológica do solo. Na cobertura, o Cooper Animais com dupla proteção do nitrogênio e liberação prolongada. Os fertilizantes Nobre com alga mais e Cooper Animais estão disponíveis nas cooperativas filiadas à Fecoagro. A Fecoagro de Santa Catarina é referência de união e intercooperação. Nossas tecnologias e fertilizantes especiais nutrem as plantas, aumentando a produtividade. A Central de Negócios forma a escala e gera economia em compras conjuntas. Coordenamos com eficiência e transparência o programa Terra Boa. Nossa comunicação é estruturada levando informação aos cooperados através do rádio, TV e internet. Temos uma gestão profissional com certificado de excelência. Essa é a Fecoagro, permanentemente estimulando e praticando integração e intercooperação em nosso estado. E nesta segunda parte do programa nós vamos entrar na Rota Saberes e Sabores no Vale das Borboletas, em Ceará, no oeste catarinense. E é a vez de conhecer a Pousada das Pedras e o sítio Cheiro e Sabores. O turismo rural trouxe novas oportunidades no campo com agregação de renda e oportunidades de trabalho. A empresa Epagre capacita os produtores e acompanha o desenvolvimento dos empreendimentos rurais. Veja a reportagem do programa de TV SC Agricultura. A Pousada das Pedras colore a paisagem da região, encanta quem passa por aqui. A Casa Azul de Janelas Vermelhas guarda muita história de quem ali viveu e criou a família trabalhando na agricultura. Agora, as portas estão abertas para o turista, que vem em busca de sossego e de integração com a natureza, sem abrir mão, é claro, do conforto e da hospitalidade. Tudo isso compõe o cartão de visita deste segmento. E as pessoas aqui da região têm procurado por esse tipo de turismo que está inserido na realidade rural, no campo? Cada dia mais a gente recebe mais pessoas da cidade ou até mesmo de cidades vizinhas para visitar aqui a gente, porque é um lugar fora do movimento, é um lugar retirado e que tem alguns encontros diferentes, um sentimento diferente de receber as pessoas, uma energia diferente e que cada vez mais e mais, até pessoas de fora ou até mesmo da nossa própria cidade vêm receber a gente e conhecer o nosso lugar. Então, nós aqui a gente tem uma pousada e restaurante, a gente oferece café da manhã, almoço, jantar, atende a festas e eventos de famílias, reuniões de empresas, confraternizações e muito mais. A gente conta com 5 quartos, hospedagem para 13 pessoas e alguns passeios, tem o mirante e os passeios a cavalo, a gente conta com açude também se alguém quiser fazer uma pesca. E para fechar o roteiro Saberes e Sabores no Vale das Borboletas, os visitantes chegam até aqui, a esta propriedade, que é o sítio Cheiros e Sabores. À frente desse trabalho, que se dedica especialmente ao mundo das plantas medicinais, está a Diva. O que você apresenta para as pessoas que visitam a sua propriedade? Então, eu trabalho com bastante variedades de ervas aqui. Então, nós temos a carqueja, a arruda, a losna, o burito, a penicilina, temos o confrei, temos maracujá. A gente tem um manjericão, vários tipos de manjericões. Eu trabalho com mais de 7 variedades de manjericão. E assim a gente vai indo e vai introduzindo e a gente vai falando um pouquinho das ervas aqui da propriedade. E qual é a distância do percurso que as pessoas visitam? Então, um percurso é em torno, acho que dá uns 500 metros, né? Um pouquinho mais, porque a gente chega, vai vendo, tem o relógio do corpo humano, aqui tem os alecrins, tem algumas rosas plantadas que também eu utilizo.
Isso daqui é o anis estrelado brasileiro. Eu tenho uma diversidade muito grande de ervas aqui na propriedade, então tenho em torno de 70 variedades, onde que algumas eu utilizo aqui nesse espaço, eu mostro, e outros eu tenho em outros lugares. Por exemplo, tenho mais um outro espaço onde que eu cultivo e também desidrato e destilo elas. O turismo rural fomenta a economia no município de Ceará. Para profissionalizar o setor, cada vez mais exigente, a EPAGRE oferece cursos e capacita os empreendedores. Assim, as propriedades rurais tornam-se competitivas também neste segmento de mercado. Nós, como EPAGRE, a gente vê sempre como um ponto positivo, porque além das famílias trabalharem a sua produção, é uma forma onde eles conseguem agregar maior valor para a propriedade, agregar uma renda maior para suas propriedades, né? E sempre há uma troca entre o turista e a propriedade rural. Isso acho que acaba beneficiando a todos, tanto o visitante quanto a própria propriedade, que vai crescendo também e se desenvolvendo durante essas visitas. A gente percebe, assim, eu acompanhei desde o início, né, a rota turística aqui, e a gente percebe que cada vez que a gente faz uma visita tem algo diferente nas propriedades, né? Então acaba estimulando e incentivando eles também. E a gente mostra a última reportagem do programa de hoje enchendo a sua tela de cor. Já imaginou ter muitas flores no jardim e ainda poder chamar isso de uma importante fonte de renda? Esta é a história de um casal gaúcho que vocês vão conhecer agora e saber como foi o crescimento desse negócio espetacular. A reportagem do programa de TV Vale Agrícola. Na manhã gelada de inverno, quando a fumaça da chaminé do fogão a lenha se mistura com a neblina, chegamos à propriedade da família Malacarne, em Erechim, no Rio Grande do Sul. É dentro de uma das estufas que a gente encontra a Flávia e o esposo Marcos, em meio ao que tem sido o foco da produção nos últimos 17 anos. Flores de corte e de diferentes variedades, capazes de colorir o dia de qualquer um. Uma produção marcada por evolução. Que o pessoal fala que eu só não vendo o grito de porco porque não conseguiram embalar ainda. Mas eu tenho um talento nato assim para venda, né? E aí eu consigo ser despachada nesse ponto assim, né? Mas o grande diferencial é que a gente tem um produto de qualidade e a gente atende um mercado regional. A gente começou com 200 metros quadrados de estufa, hoje a gente está com 1 hectare de estufas, né? Para atender na nossa região, num raio mais ou menos de uns 100 quilômetros. E quem vê toda esta estrutura mal acredita que o Marcos trabalhava em uma mineradora. A Flávia é formada em matemática e ficou responsável por cuidar dos pais que já tinham mais idade. As flores surgiram após um seminário para fomentar a renda de mulheres no campo. Meus pais moravam nessa propriedade há mais de 70 anos, né? Mas o foco nunca foi uma produção intensiva, um cultivo protegido, né? Meu pai trabalhava com lavoura, gado, erva mate, né? Pela idade dele, né? Maquinário grande que a gente botou dentro da propriedade para fazer terraplanagem e coisa. Era tudo uma coisa meio tumultuada para ele, assim. Mas a gente foi, como disse, uma caminhada de grandes conquistas, né? A primeira remessa foi de rosas com mudas já adultas, plantadas em agosto, que começaram a produzir em outubro. A primeira venda nossa foi de 9 dúzias de rosas, até tirei folga meio-dia da empresa para começar a fazer o mercado, a conquistar os clientes. E na primeira venda a floricultura acabou comprando todas as rosas, 9 dúzias de rosas. Quando a gente começou a ver algum dinheiro entrar, né? E normalmente é o que move o negócio, né? Então, eu disse que eu fui muito feliz, né? Porque por ter conseguido essas mudas adultas e ter visto um resultado imediato da produção. De 9 dúzias de rosas para 2.500 por semana. Os anos fizeram bem desde então e a produção se transformou no que vemos hoje. Só que rosas não existem mais pela dificuldade na produção.
São 14 tipos diferentes de flores, planejadas para ter produto o ano inteiro. Antes da pandemia, a gente tinha um perfil de produção, que a gente era focado em dois produtos que eram os nossos carro-chefe e não variava muito disso, sabe? No máximo 5 produtos dentro da propriedade. Com a pandemia, o nosso cliente, que era o grande decorador, que consumia volume, perdeu o mercado, né? Porque não tinham mais festas. Então, a gente começou a diversificar a produção, trazer outros produtos para dentro da propriedade, né? Plantar menos quantidade de mais produtos, né? E sabe quando uma família consegue mudar os hábitos de uma cidade? Foi o que aconteceu aqui, com o aumento das vendas na feira do produtor. Porque a dona de casa, ela comprou um vaso para botar aquela florzinha, né? E na semana seguinte o vaso ficou vazio, 2 semanas, né? O vaso ficou vazio, ela começou a voltar, né? E aí foi se criando uma cultura quase de compra de flor lá na feira do produtor. No começo eu vendia lá 10 botões de rosa, né, num dia de feira. Hoje a gente vende 100, 200 pacotes de flor nessa feirinha, né. O destino da nossa flor hoje é desde o nascimento de crianças, né, o bebezinho lá, que a mãe recebe uma florzinha, até o velório da pessoa. Então todo esse meio aí a gente comercializa. Aí casamentos, festas, floricultura, a própria presentear um amigo. Por exemplo, na Europa tem muito costume, as pessoas se visitam e se presenteiam com flores. Independente se é homem para mulher, ou mulher para mulher, homem para homem, eles têm esse hábito de dar uma flor quando vão visitar um amigo ou fazer uma confraternização. E como será que é produzir flor? O Marcos explica que o primeiro grande segredo está na regularidade dentro do cultivo protegido. É uma flor, é um produto perecível, se pegar muita chuva, muito sol, ela desbota, muita chuva, ela apodrece. A gente faz um bom preparo de solo com bastante matéria orgânica. A gente trabalha com produtos biológicos, fungos e bactérias, que está ajudando bastante hoje no sítio. Desde 2007 produzindo flores, os manejos diferentes, variedades diferentes que se adaptam à região. Tudo isso contribui para uma boa produção e um bom resultado final. 90% da genética vem da Holanda, que é um país referência tanto em novas variedades como em qualidade. Muitas das mudas produzem mais do que um ano. A colheita funciona como um tipo de poda. Destaque para as gérberas, que encontramos em dezenas de cores. Crisântemos e astromélias, carros-chefe da produção. Por exemplo, aqui a gente colhe essa haste, a gente arranca, aí ela vai no pavilhão, a gente faz uma limpeza, é cortado num galho de 70 centímetros, e essa flor vai num produto pós-colheita. E esse produto faz ela durar até 15 a 20 dias de durabilidade. A astromélia, como ela é bem resistente, nesse clima de inverno, até 30 dias teve clientes que nos comentou que o vaso estava bonito na mesa deles, após 30 dias. Mas isso tudo porque 100% da nossa flor no sítio é feito o tratamento pós-colheita. Depois do tratamento pós-colheita, ela vai para uma câmara fria, onde ela fica de 3 a 6 graus, e que nessa temperatura ela praticamente fica em dormência, como se diz, né? Ela não abre o botão e ela nem desidrata, ela fica, como foi colhido na estufa, ela fica lá na câmara fria. Outro diferencial é a sustentabilidade. Até o gado se torna um bom funcionário. A gente produz matéria orgânica do esterco de gado que vem para as estufas. A gente tem sistema solar desde 2019 no sítio. A gente faz captação de toda a água, desses 10 mil metros quadrados de estufa, a gente faz captação da água, armazena em cisternas, que são todas cobertas, tem uma autonomia até de 28 a 30 dias, sem 1 milímetro de chuva, a gente consegue manter as estufas só com essa água. Então a nossa embalagem, que era plástica, a gente substituiu por um plástico biodegradável, né, que em 3 meses no meio ambiente ele se decompõe. Aí a gente foi agregando equipamento para fazer compostagem, né? Tudo isso foi casando com a produção, né? A história toda deu tão certo que em 2014 a Flávia recebeu um prêmio estadual de mulheres empreendedoras. Hoje, já com 6 funcionários, o casal pretende ampliar a produção e, quem sabe, fazer com que a pequena Laura, de 8 anos, siga na atividade.
E com este bom exemplo do negócio de flores de corte da família Malacarne, de Erechim, Rio Grande do Sul, encerramos por aqui o nosso programa de hoje. Um grande e cooperado abraço para você e sua família e até amanhã.